Composição química das células. Substâncias que constroem a vida. Na natureza são conhecidos perto de 100 elementos químicos diferentes. Todavia, nota-se que 4 deles, carbono, hidrogênio e oxigênio e nitrogênio, constituem mais de 96% de toda a matéria viva. Substâncias orgânicas e inorgânicas. Os elementos químicos estão organizados em moléculas que constituem as substâncias orgânicas e inorgânicas. A água, os sais minerais, o gás oxigênio e o gás carbônico são exemplos de substâncias inorgânicas, pouco complexas, pobres em energia e que podem ser encontradas nas células. As substâncias orgânicas que contêm carbono e hidrogênio são geralmente complexas e ricas em energia. Proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos são as principais substâncias orgânicas encontradas nas células. Água. A água é a substância mais abundante na constituição das células vivas. Na molécula d'água, a distribuição de cargas elétricas não é regular. Numa extremidade concentram-se cargas positivas e na outra negativas. Os polos positivos e os polos negativos de diferentes moléculas atraem-se, estando-se as chamadas ligações de hidrogênio, que garantem a coesão molecular, e são responsáveis por várias propriedades da água, como a tensão superficial, a adesão e a capilaridade. As principais funções da água. Atuação como solvente. Como dissolve um grande número de substâncias, a água é considerada solvente universal, ao separar partículas, como íons e moléculas, permitindo que se movimentem mais. A água facilita a ocorrência de reações químicas, pois possibilita o aumento do número de choques entre partículas. Meio de transporte. O fluxo de água dentro das células e dos organismos permite eficiente distribuição de substâncias. O sistema cardiovascular dos animais e os vasos condutores de seiva dos vegetais usam a água como veículo de distribuição de substâncias entre várias partes do organismo. O fermento enzimático. As enzimas são os que aumentam as reações químicas, só em meio aquoso. Além disso, participa como um dos reagentes das reações de hidrólise. Proteção térmica. Mesmo que receba ou perca muito calor, a água sofre pequena modificação de temperatura, comparada a outras substâncias. Portanto, os seres vivos que têm quantidade de água estão protegidos contra grandes e bruscas temperatura corporal. Presta atenção, papo. Minerais. São substâncias inorgânicas essenciais para o metabolismo. Regulação da quantidade de água. Quando o meio intracelular apresenta maior concentração de partículas, a água flui do meio extracelular para dentro da célula. Distribuição elétrica. Os íons nos meios de intra e extracelulares estabeleceram uma diferença de cargas elétricas nas faces da membrana plasmática, que geralmente apresentam a face externa positiva e interna negativa. Formação de estruturas esqueléticas. O cálcio é um mineral encontrado em carapaças, esqueletos e casca de ovos. O silício em espículas de esponja e na carapaça de certas algas. Equilíbrio ácido-base. Alguns minerais contribuem para manter o meio intracelular com um pH semelhante ao da água pura, que é neutro. Funcionamento das enzimas. Muitas enzimas tornavam-se ativas apenas quando associadas a uma partícula auxiliar, quando com fator que pode ser um íon inorgânico como ferro, cobre, magnésio ou zinco. Substâncias orgânicas. Gás carbono. Não é considerado um composto químico, pois não tem todas as propriedades físicas e químicas necessárias. A incorporação do carbono pelos seres vivos ocorre por meio da fotossíntese, e na respiração celular aeróbica ocorre o processo inverso, em que substâncias orgânicas como a glicose por meio do oxigênio. Principais funções das substâncias orgânicas. Estruturais. Compõem a arquitetura das células e dos tecidos, exemplos, o colágeno, componentes dos ossos, cartilagens, tendões e pele. Energéticas. Fornecem energia para o trabalho celular. Algumas substâncias orgânicas, como a glicose, exercem a função de combustível de uso imediato. Outras, como o ácido, o glicógeno e os lipídios, constituem a reserva energética. Anabolismo. Compreende a montagem de moléculas complexas e ricas em energia, a partir de moléculas mais simples. Catabolismo. Consiste na degradação de moléculas complexas, como a liberação de energia e produção de moléculas menores. Carboidratos. Os carboidratos, que também são chamados de hidratos de carbono ou glicídios,
São formados basicamente por carbono, oxigênio e hidrogênio. A glicose, por exemplo, é um carboidrato encontrado no interior das células e no sangue do corpo humano. Do total calórico da dieta humana, cerca de 50% provém dos carboidratos. Os carboidratos podem ser classificados como monossacarídeos. Representam fonte de energia geral para o uso imediato. São os carboidratos mais simples. Oligosacarídeos. Formam-se pela união de 2 até 10 unidades monossacarídeos, por meio de ligações glicosídicas. Os disacarídeos mais importantes são a maltose, a sacarose e a lactose. Polissacarídeos. São moléculas grandes formadas pela união de dezenas, centenas ou milhares de moléculas de até monossacarídeos. Os polissacarídeos de reserva energética são polímeros de glicose. Suas principais estruturas são a quitina e a celulose. Lipídios constituem um grupo heterogêneo de substâncias orgânicas. Suas características são a pequena solubilidade em água e a grande solubilidade em solventes orgânicos. Apresentam maior quantidade de ligações ricas em energia. Principais grupos de lipídios. Triglicerídeos. Conhecido como óleos e gorduras, são formados a partir de ácidos orgânicos chamados de ácidos graxos. 3 moléculas de ácido graxo ligam-se, formando o triglicerídeo. Os ácidos graxos abundantes têm cadeia carbônica constituída por 14 a 22 átomos de carbono. Fosfolipídios. São formados pela união de uma molécula de glicerol com duas de ácido graxo. Ao terceiro átomo de carbono do glicerol liga-se a um grupo fosfato ao qual se une uma molécula orgânica, como a colina. Ceras. São derivados de ácidos graxos de cadeia longa unidos a alcoóis, também de cadeia longa. Esteroides. São moléculas constituídas por um grupo central de 4 anéis carbônicos ligados entre si. O colesterol, os hormônios sexuais, testosterona, estradiol e progesterona.